Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Jussara Soares, mais uma vez, volta com a gente, porque, Jussara, eu chamo a atenção para um ponto importante do interrogatório. A aparente relação amistosa entre Bolsonaro e Moraes. É bom lembrar que esta foi a primeira vez que os dois ficaram frente a frente e dialogaram, conversaram. E que Bolsonaro sempre foi um grande crítico do ministro. Essa relação, até o momento, surpreende? Olha, Estevão, não é exatamente uma relação amistosa, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou colocar ali uma versão respeitosa, um pouco mais suave dele mesmo, aproveitando o clima que o ministro Alexandre de Moraes já tinha deixado no interrogatório desde o dia anterior, em que todo mundo acompanhando aqui, o ministro Alexandre de Moraes fez algumas piadas, soltou alguma ironia, acabou virando meme numa interação com um advogado que queria jantar, hoje repetiu isso pela manhã. Então, aproveitando esse momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro também tentou ali tirar uma lasquinha desse momento ali de Alexandre de Moraes, que também estava numa versão mais suave, né? Digamos assim, entre Bolsonaro, os dois optaram por uma versão mais moderada neste interrogatório. Agora, é importante a gente dizer alguns recados que o ex-presidente Jair Bolsonaro quis passar nesse interrogatório. Ele pede desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, ele diz em alguns momentos que ele sim pode ter exagerado quando fez algumas críticas, em outro momento disse que está tentando ali melhorar, falou um pouco ali da sua própria personalidade, e isso tudo faz com que Bolsonaro tente se apresentar de uma maneira mais leve, digamos assim. Eu lembro que na campanha, em 2022, tinha uns aliados de Bolsonaro que diziam que Bolsonaro tinha que apresentar uma versão Bolsolove, na época falavam exatamente isso, para dizer de uma versão dele menos truculenta. E neste caso, essa versão apareceu novamente nesse confronto, né, nesse embate com Alexandre de Moraes. É importante a gente citar que Bolsonaro é um crítico ferrenho do ministro Alexandre de Moraes, e não é de agora, isso ocorreu durante todo o mandato dele. Então, claro, Bolsonaro está sob pressão, está sendo julgado, né? Então ele precisava justamente isso, inclusive fazer uma autocrítica numa tentativa também inclusive de amenizar ali a situação para ele. E aí eu estava conversando com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e muitos disseram assim, elogiaram a postura dele, citaram que Bolsonaro estava muito preparado, chegou muito tranquilo e chamou muita atenção o fato dele a todo momento demonstrar um respeito com o Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes. Então muita gente acabou surpreendido, claro que de repente ali os apoiadores mais radicalizados, né, mais estridentes, podem ter ficado um pouco decepcionados com essa postura de Jair Bolsonaro, porque queria ali um confronto, mas Jair Bolsonaro sabe que está em julgamento e não ia correr um risco ali de fazer este confronto. Mas foi ali pelo menos entre aliados de Jair Bolsonaro, foi considerado um depoimento bastante verdadeiro e dentro daquilo que ele havia se proposto para fazer dar os seus esclarecimentos nesse interrogatório.